Graça e paz, amém? Amém. Como já foi dito, estamos terminando hoje uma carta em que eu posso dizer aos irmãos da igreja que o que eu tentei passar ainda foi pouco comparado ao que eu aprendi Glória a Deus. estudando essa carta. Como eu disse no começo, era algo totalmente novo para mim, fazer um tipo de sermão assim. E eu agradeço a Deus por, na continuidade, depois de eu ter começado, Ele ter me dado sabedoria, ter me instruído da maneira certa para fazer. Isso foi até visível nos sermões, né? A fluidez que eu tentei, passar a mensagem e tudo mais. E essa é a conclusão. Capítulo 4 de Filipenses. Vamos falar hoje um pouco mais sobre o tema da carta, porque nós vimos que o tema da carta, que um outro nome, um apelido da carta, era a Carta das Alegrias, é uma carta da alegria. E eu não mencionei muito a alegria, tanto no capítulo 1, quanto no capítulo 2, no capítulo 3, eu não enfatizei tanto. Só que nesse agora eu vou enfatizar e vou contar como cada capítulo trata a alegria e tudo mais. E a conclusão. Capítulo 4 de Filipenses, no verso 1. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e ansio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Agora suplico a Evódia e a Síntia, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. E peço a vocês, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com os seus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. E o primeiro aspecto aqui é que, depois de Paulo concluir o capítulo 13, ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e a coroa da minha recompensa. Lembra do capítulo 3 que nada que nós conquistamos aqui na terra, que nada que nós podemos ser aqui na terra importa, e sim o que nós podemos fazer para Jesus, o que nós podemos conquistar no céu. Esse é o verdadeiro tesouro que nós devemos ajustar. Os tesouros que a traça não corrói, a ferrugem não dissolve lá no céu. Então, portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e desejo vê-los, pois são minha alegria e minha coroa. Então, a recompensa de Paulo, o galardão de Paulo, quando ele chegar no céu, ele vai poder dizer: ó Senhor Jesus, servo teu durante a vida toda, pude trazer esses irmãos para o seu caminho, obviamente com a ajuda do Espírito Santo, praticando a vontade de Deus. Então, quando ele chegar no céu, ele vai dizer a Jesus: essa igreja, obviamente eu sendo estruturado pelo Senhor, pude crescer. Pela sabedoria que Deus me deu, eu pude ensinar essa igreja. Pela sabedoria que Deus me deu, eu pude guiar essa igreja. Então, as considerações finais de Paulo ainda são permeadas por desejos zelosos e amorosos, são fraternas. Paulo, embora missionário, era um ótimo pastor, conhecia os problemas da igreja e os tratava. Então, Paulo, embora ele fazia toda a viagem dele pela Ásia, pela Europa,
ele conhecia o problema de cada igreja que ele passava. Ele exercia o bom ministério do pastorado. Ele sabia que cada membro necessitava de ajuda, sabia dos problemas que a igreja enfrentava contra o mundo. Então, já dá para tirar algumas coisas daí. É necessário um pastor, ou melhor, um pastor só é pastor de fato quando ele entende quem são as suas ovelhas, ele entende quais são os problemas que as suas ovelhas enfrentam, quais são as dificuldades que cercam as ovelhas, os benefícios e tudo mais. Um pastor que exerce um bom ministério não é aquele que fica somente na salinha dele, ou somente sobe aos domingos ao culto para pregar, ou algo nesse sentido, que não vai fazer uma visita, que não vai orar durante a madrugada pelas suas ovelhas, que não vai cuidar das suas ovelhas. Em Ezequiel vai falar isso. Há dos pastores que deixam as suas ovelhas passar fome enquanto estão muito saciados. Enfim, bom pastorado, ele tem a ver com praticar, como a gente viu no capítulo 2, servir, independente do cargo, que aliás o cargo foi destinado para servir. Então, Paulo exercia um ótimo ministério, tanto de missionário, por implantando igrejas, quanto pastorado. Ele sabia cuidar, pela sabedoria que Deus dava a ele sabia tratar os problemas, e ele era um teólogo de altíssimo nível, um dos principais teólogos do cristianismo. Dentro do evangelho todo, ele escreveu cerca de 13 cartas, e essa é a que nós lemos, que estamos meditando. Então, o tanto de sabedoria por meio de Deus, por meio do Espírito Santo, inspirado, que ele trouxe ao povo santo, que ele trouxe a nós, é de suma importância, é necessário. Tudo que Paulo fez foi somente para adorar a Deus. E Paulo, como eu disse, era um teólogo de altíssimo nível. Só que ele não se resguardava somente a isso, a ficar somente num escritório, numa sala fechada, como muitos teólogos fazem hoje. Só fazem um curso de teologia para dizer que entendem a lógica de Deus, para dizer que entendem as Escrituras. Ele, diferentemente, ele aplicava nas suas cartas o conteúdo teológico, é precioso. Em todos os momentos, Paulo sempre, com sabedoria, com simplicidade, vai ensinar a igreja da maneira certa. Então, Paulo não era uma pessoa que ficava de braços cruzados, embora algemado, embora preso, embora impedido de ir a certos lugares. Ele trabalhava muito mais que nós, que temos a liberdade aqui de ir para onde nós quisermos, de pela internet falar aonde quer que chegue a internet. Paulo é um verdadeiro exemplo. E durante a carta toda, Paulo vai dar receitas medicinais, entre aspas, balsâmicas, para auxiliar aquela igreja. Porque a alegria de Paulo é se alimentar da mesma coisa que Cristo se alimenta. E Cristo se alimenta de fazer a boa vontade de Deus. Então, dá para se entender bastante coisa, e eu quero ser simples, apenas concluir tudo. Nós cristãos não podemos ficar de braços cruzados, nós cristãos não podemos ficar na inércia, parado. Precisamos fazer como Paulo, exercer o nosso bom ministério, mesmo que nós
não tenhamos um cargo, servir a igreja, servir a Deus, servir os irmãos, orando, jejuando pela igreja, jejuando pelos irmãos. E enfim, no verso 4 vai dizer assim: alegrem-se no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Alegria, alegre-se, alegre-se. Como eu disse, eu não enfatizei tanto no capítulo 1, 2 e 3, e eu vou enfatizar agora. Paulo tenta passar uma ideia de que em cada capítulo ele trata situações diferentes, ele trata conceitos diferentes de ladrões da alegria, de pessoas que tentam roubar, de coisas que tentam roubar a nossa estabilidade, a nossa alegria, a nossa fé no Senhor. E no capítulo 1, como a gente viu, ele vai dizer: e tudo que me aconteceu tem servido, tem se transformado em graça. Todo o sofrimento que eu passei tem se transformado em alegria, porque o Evangelho de Deus está sendo pregado, porque Jesus Cristo está sendo anunciado. Então ele passa essa ideia de que as circunstâncias da vida, as situações que a vida nos apresenta, as situações que a vida nos faz viver, ela tenta tirar as nossas alegrias. Por exemplo, querendo ou não, algumas pessoas vão estar sujeitas às circunstâncias que a vida apresenta. Por exemplo, uma pessoa que se casa, ela tem uma expectativa no dia do casamento dela, antes do casamento dela, de que aquele casamento vai ser uma maravilha, de que vai ser tudo perfeito. Só que, às vezes, no meio do processo, acontecem circunstâncias. A vida coloca problemas no meio do casamento. E, às vezes, a pessoa vai se deparar com um divórcio. E isso, como a gente sabe, um divórcio, um luto, uma perda de um filho, ou algo nesse sentido, abala toda a estrutura de uma pessoa emocional, espiritual. Porque eu conheço pessoas que depois que terminou um casamento, ou depois que o filho morreu, ou a mãe morreu, fez toda a cabeça da pessoa diferente, mudou tudo. A pessoa, às vezes, chega a ter atos que, se a gente for considerar, são de pessoas diagnosticadas doidas, aquela pessoa meio lelé da cabeça. Então, a gente vai ter que entender que durante toda a nossa vida, toda a nossa caminhada, a vida vai nos proporcionar situações. A vida vai falar: se querendo ou não, vai acontecer isso aqui. E nós que somos filhos de Deus, nós que somos cristãos, não devemos nos abalar pelo que acontece. Devemos confiar no Senhor. É isso que o salmista vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Vem o vento, vem tudo, mas eles não se abalam. Então, as circunstâncias, as dificuldades, elas sempre vão aparecer na nossa vida. Por mais que a gente tenha muito dinheiro, por mais que a gente tenha muito poder de influenciar as pessoas, de influenciar as coisas, as negociações, querendo ou não, a vida vai fazer a gente sofrer um pouco. Só que a gente tem que tomar cuidado para não cair nesse redemoinho de circunstâncias. Porque
Às vezes, se a gente for parar para pensar, se a gente for olhar a nossa vida ao redor, e a gente vai falar, poxa, eu estou com 35 anos, eu não tenho uma casa ainda, o meu casamento está por fiapos, o meu emprego, eu não tenho segurança nenhuma, os meus pais estão internados, doentes. Às vezes nós vamos chegar a situações assim, olhando para a nossa vida, e falar, poxa, eu não conquistei o que eu queria conquistar, essa situação, esse problema aqui está me afligindo. Então, a gente tem que tomar cuidado para não olhar só para os problemas, e sim olhar para o que de fato é grande, Jesus Cristo. Nossos problemas, as circunstâncias que a vida nos apresenta, não são nem poeira cósmica comparada ao Jesus que nós cremos. Então, esse é o problema que Paulo tenta apresentar. Circunstâncias vão tentar fazer a gente sofrer e tentar tirar de nós a alegria, tentar tirar de nós a fé, a esperança em Cristo Jesus. Só que com tudo que me aconteceu tem se transformado em graça, tem se transformado em alegria, porque Cristo é o alvo da minha vida, Cristo é o centro do meu pensamento. Então, ele passa essa ideia. E o interessante é também como Deus age nesse meio, como Deus age nas circunstâncias que nos acontecem. A resposta de Deus é que Ele está no controle de tudo. Independente se a família acabou, se o casamento acabou, se a igreja está passando por maus bocados, se o seu emprego não está tão seguro, se a morte do seu parente te afligiu, te assolou, essa é a resposta de Deus. Eu estou no controle de tudo. Tudo não passa debaixo dos meus olhos. Então, fica tranquilo. Às vezes nós dizemos que perdemos o controle de alguma situação. Só que aí que está o problema. A gente nunca teve no controle dessa situação. A gente nunca teve no controle de nada. A gente nunca teve o poder de fazer qualquer alteração no rumo que as circunstâncias nos apresentam. Somente Deus tem esse controle. O único controle, a única coisa que a gente pode fazer, o único controle que a gente tem é de fazer ainda mais cagada. Na situação, nas circunstâncias que a vida apresenta, para tentar nos derrubar, para tentar nos afligir, a gente ainda se afligir ainda mais. Não olhando para a ótica de Deus, em meio ao sofrimento, em meio a tudo que aos nossos olhos não é bom. A vida de Jó é assim. Ele viu o casamento dele se acabar, ele viu os bens todos se perder, ele viu os filhos todos morrerem. No entanto, ele não se apavorou de forma extremada como às vezes a gente se apavora. Ele falou: do pó eu vim, do pó eu vou voltar. Eu creio que meu Redentor há de se levantar. Eu creio que tudo que eu tenho e tudo que eu tinha era de Deus e Ele mesmo me deu, e se Ele quiser Ele leva de novo. Então, essa é a resposta de Deus em relação aos problemas que as circunstâncias trazem à nossa fé, trazem à alegria. Eu estou no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Então, não tenha medo das circunstâncias que a vida possa te apresentar. Não tenha pavor em meio às perseguições que nós podemos sofrer como cristãos. Porque tem gente que às vezes fica tão triste, fica tão angustiado, perde a fé porque está sendo perseguido demais. Só que recentemente eu estava ouvindo bastante um louvor que trata sobre memória, que vai falar a verdadeira lição que eu aprendo
Um exemplo para mim é os cristãos que enfrentaram a Fúria de Roma, que por meio do Coliseu puderam glorificar ainda mais a Deus, calados, mas com sangue aspergido, puderam louvar um louvor nunca louvado a Deus. Então, as circunstâncias não devem ditar a nossa estabilidade com Deus, a nossa estabilidade do nosso relacionamento, da nossa felicidade em Deus. Porque Deus está no controle de tudo. Essa é a resposta para as circunstâncias. Tudo que nós passamos, tudo que nós sofremos, tudo que a vida tenta impor sobre nós apenas dizemos: Deus está no controle de tudo. Eu tenho fé em Deus. Deus está no controle de tudo. E no capítulo 2, ele vai tentar passar a ideia de que pessoas, às vezes, tentam roubar a nossa alegria. Ele vai falar no capítulo 2 assim: no verso 3, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não se preocupem apenas com os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo e, enfim. Ele vai trazer essa ideia de que naquela igreja havia divisões, como a gente leu, o capítulo 2 é apontado para os problemas, para a desunião da igreja, no que foi dito no capítulo 4, no verso 2, que tinham duas mulheres que estavam em desentendimento, que estavam em contenda, mas que era para elas se acertarem, que era para os líderes daquela igreja ajudarem elas a se acertar. Então, pessoas podem tirar a nossa alegria. Sofremos mais por pessoas do que por coisas. Normalmente é assim. Tem casos em que pessoas sofrem mais por uma perda de trabalho, por uma perda de emprego, do que por conta que a família está sendo destruída. Tem casos assim. Mas, em sua norma, sofremos mais por pessoas do que por coisas. Pois não somos perfeitos. Logo, nosso casamento, a nossa família, a nossa igreja, as nossas amizades, todo o meio que nós vivemos não são perfeitos. Nós não somos perfeitos. E sempre vai haver problema nisso. Como eu disse, a expectativa no dia do casamento, a expectativa nos dias antes do casamento, vão tentar trazer essa ideia de que eu quero que seja tudo perfeito. A gente tem exemplo aqui de casais que estão há 18, há 21, há 9, há 10 anos, e que todos sabem que problemas no casamento hão de ser enfrentados, hão de ser passados. Momentos difíceis não ficam longe de um casamento, não ficam longe de nós, filhos de Deus, porque nós somos imperfeitos. Pessoas, às vezes, se dão muito fácil para brigar com as outras pessoas. No meio da igreja, as pessoas estavam desentendidas, estavam numa contenda. Como assim? As duas irmãs que me ajudaram a pregar as boas novas estão brigadas. Elas precisam de ajuda. Elas precisam de ajuda para se reconciliar, para novamente fazer o que é certo dentro da igreja. Pessoas são assim, pessoas são problemáticas, e nós temos problemas com isso. De às vezes achar que só o outro é problemático, de às vezes achar que o outro está me causando dor, o outro está me
causando tanto problema e enfim, às vezes num casamento há isso. A gente coloca apenas a culpa no outro, que o outro trouxe a desgraça sobre a minha vida, que o outro é um inferno na minha vida. Existem casos que, infelizmente, os maridos realmente são um inferno na vida da esposa, existem. Mas, falando de nós, filhos de Deus, não pode ser assim um relacionamento, não pode ser assim um casamento, não pode ser assim a família. Como é que eu vou ficar anos brigado com o meu irmão? Como é que eu vou ficar anos ressentido com os meus pais? Eu não posso fazer isso. Isso tira de mim a paz, isso tira de mim a alegria. Uma pessoa que é amargurada, uma pessoa que sente rancor, que sente ódio, que sente vingança, ela não tem felicidade, ela não tem paz no coração dela. Então, situações assim que pessoas proporcionam tentam roubar as nossas alegrias, tentam roubar a nossa fé em Cristo Jesus. Tem pessoas que, por não perdoar, perderam a fé. Você deve conhecer alguém assim, por pessoas que não entenderam o que é amar de verdade no matrimônio, perderam a esposa, perderam os filhos, perderam a fé, perdeu toda a sua ética, toda a sua moral, perdeu tudo o que é, perdendo assim a sua felicidade. Então, temos que tomar cuidado, temos que saber que relacionamento sempre vai haver algum problema e que a nossa felicidade não deve estar baseada nisso, não deve estar firmada nisso. Nossa felicidade no relacionamento, tanto com Deus, tanto num casamento, quanto na família, ela tem que ser baseada no amor que Paulo vai descrever, que é bondoso, que não é chato, né? Não é invejoso, não é amargurado, não é nada disso. A nossa base do nosso relacionamento, a felicidade do nosso relacionamento tem que estar nisso. Não tem que estar nas brigas, tem que estar nos momentos bons. As brigas para um casamento, as brigas para uma família, as brigas que às vezes vão haver na igreja, devem servir para a gente parar e falar: aconteceu isso daqui, eu sou falho, você é falho, então vamos buscar nos acertar, vamos buscar alcançar a excelência, alcançar a perfeição. E a resposta de Deus para esse ladrão da felicidade, essa circunstância que rouba a felicidade, que são às vezes as pessoas, os relacionamentos, a comunhão, é que Deus nos perdoou. E Deus ordena que nós perdoamos. E Ele nos capacita para perdoar. Então, a gente sempre tem que estar em comunhão, sempre tem que estar, quando a gente for começar um casamento, for começar a nossa família, a gente tem que saber: somos imperfeitos? Sim, somos imperfeitos, mas graças a Deus, Deus nos perdoou, e Deus ordena que eu devo perdoar as suas imperfeições, que você deve perdoar as minhas imperfeições, porque só quem precisa do perdão sabe o quanto Ele restaura, o quanto Ele é único e o quanto Ele é necessário. Pessoas que não entenderam o perdão de Deus vão dizer a outras pessoas que elas não merecem o seu perdão. Mas nós que entendemos o perdão de Deus, nós que entendemos que não tinha nada que a gente pudesse fazer, como na parábola que Jesus conta, de um homem que tinha uma dívida com o seu senhor de 10.000 talentos.
tinha como ele pagar aquilo. De maneira nenhuma, se você tentar colocar nos valores de hoje, a gente, por exemplo, pega o PIB do Brasil, só fazendo uma relação. A gente pega o PIB do Brasil. Não tem como uma pessoa sozinha, ela dever o PIB do Brasil todo, o PIB do país todo. E esse era o caso daquela pessoa, esse era o caso daquele servo. Ele devia muito mais do que Israel arrecadava. Jesus tenta, obviamente que é uma hipérbole, que Jesus tenta passar essa ideia, que na realidade não existia ninguém que, em questão de dinheiro, que devia toda aquela quantidade, mas Jesus tenta passar para aqueles que moravam ali. Fala, por exemplo, a nossa cidade arrecada tanto de dinheiro. E este homem devia 13 anos de arrecadação do dinheiro da cidade. Pra você ter uma noção, um homem só. Essa é a nossa situação com Deus. Eu sozinho devo um valor inestimável, que eu não tenho condições de pagar, ainda que eu tivesse 1000 vidas, ainda que eu tivesse infinitas vidas, eu não teria condição de pagar o que eu devo para Deus. Mas eu conheço uma pessoa que pagou. Aleluia. Eu conheço uma pessoa que me perdoou. Então Jesus vai continuar dizendo sobre essa parábola, que tinha esse homem que devia 10.000 talentos. E ele foi perdoado. Só que depois ele vai encontrar um rapaz que devia 100 denários para ele, que é infinitamente menos do que 10.000 talentos. E ele vai dizer que esse homem que foi perdoado não perdoa aquele que devia 100 denários para ele. Então, Jesus vai dizer, continuar dizendo que, sabendo disso, o rei foi e chamou o homem que ele tinha perdoado e falou: você não perdoou, assim, pois tanto você vai trabalhar para mim a sua vida toda, seus filhos, enfim. É assim que uma pessoa que não entendeu o perdão que ela recebeu de Deus pensa, que as pessoas não merecem o perdão dela. Eu já ouvi pessoas dizerem isso. E eu que entendo o quanto eu custei para Jesus Cristo, o quanto a minha alma custou para Jesus Cristo, todo o perdão, o valor do perdão que Ele me deu, eu falo, não tem como falar para ninguém, ainda para a pessoa que mais me fez mal. Eu ainda não tive a oportunidade de falar para essa pessoa, mas de dizer eu te perdoo. Mas em meu coração, eu perdoei aquela pessoa e eu sei que Jesus também perdoou aquela pessoa. Então, essa é a ideia. Não tem como eu dizer para aquela pessoa que eu não perdoo ela pelo que ela fez comigo. Não tem como eu dizer para aquela pessoa que eu não perdoo ela pelo mal que ela me fez. Então, o meio que Deus vai usar para tratar esses problemas que as pessoas causam, que às vezes nós causamos, para tirar a felicidade de alguém, para tirar a nossa felicidade, é o perdão. O perdão, ele restaura tudo, como eu já disse. Ele restaura um casamento, ele restaura uma igreja que está dividida, ele restaura famílias, restaura relacionamento de irmãos que estão assim, falar anos e anos. Então, é algo para trabalharmos. O perdão no meio da nossa igreja. Para a gente ser feliz. Verdade. Feliz em Cristo. Então, é basicamente isso que vai tentar dizer a felicidade do capítulo 2, a ênfase da felicidade do capítulo 2. Já no capítulo 3, Paulo vai falar sobre pessoas que buscam apenas as coisas terrenas. A busca pelas coisas terrenas não traz felicidade a nós. É um ladrão da felicidade. Causa contenda,
Pessoas dão tudo por coisas terrenas. Por causa de dinheiro, pessoas fazem e desfazem as coisas. Você deve conhecer aquela pessoa que, por conta de dinheiro, ela é ou não é a sua amiga? Ela é ou não é sua companheira? Ela é ou não é fiel a você? Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que, por conta de dinheiro, se vendem. Vendem a sua lealdade, como o próprio Judas, que, por causa de dinheiro, por causa de 30 moedas de prata, se vendeu. Colocou um preço na sua lealdade, colocou um preço em Jesus, colocou um preço nas pessoas, colocou um preço nas coisas. Esse é um grande problema, colocar preços nas coisas e principalmente em Jesus. O capítulo 3 vai falar que o ganho de conhecer a Jesus, o ganho de ter fé em Jesus, é inimaginável, é inestimável. Então, essas pessoas que estão preocupadas apenas com as coisas terrenas, às vezes, querendo ou não, inconscientemente, elas colocam um preço em Jesus. Elas colocam um preço nelas. De falar, eu vou ficar até mais tarde hoje, ou eu não vou ir para o culto hoje porque eu tenho que ganhar um dinheiro com tal coisa aqui. Eu conheço pessoas assim, que por ficar tão viciada em dinheiro, por ficar tão fita no dinheiro, ela negocia o culto dela, ela negocia momentos com a família dela, ela negocia momentos com Deus. Então, devemos tomar cuidado. Nosso foco não é as coisas daqui. Podemos ter dinheiro? Sim. Por exemplo, não tem como eu falar que uma pessoa que nasceu herdeira, ela vai ser infeliz porque ela só tem foco no dinheiro. Infelizmente, ou não querendo atribuir algo ruim a alguma pessoa herdeira, o que de fato vai dizer se ela é feliz, se ela tem fé em Cristo, não é se ela tem muito dinheiro ou se ela tem pouco dinheiro. Jesus Cristo tenta passar essa ideia de que é mais fácil um rico é mais fácil um camelo passar no fundo com uma agulha do que um rico entrar no céu. Obviamente, para a gente isso é impossível. Deus vai dizer que Deus faz as coisas impossíveis. E uma situação depois, Deus faz esse impossível. Se tiver na memória de vocês, Zaqueu, um homem rico, que era apegado ao dinheiro, que era apegado às coisas, que vivia para aquilo. E ele vai ter um encontro com Jesus. E ele vai dizer, Jesus, me perdoa. Se eu peguei o que eu não devia de alguém, se eu dei valor demais a isso, eu quero devolver ainda mais. Então, essa é a ideia. A quantidade de dinheiro que uma pessoa tem não quantifica o amor dela a Cristo, e sim se é o dinheiro que tem ela, se é o dinheiro que tem, como eu disse, a fidelidade dela, se é o dinheiro que domina ela, se é o dinheiro que move ela. E como a gente sabe, por mais que a gente seja uma pessoa muito próspera aqui, por mais que a gente seja a pessoa mais rica do mundo, a gente vai chegar no final da nossa vida infeliz. Salomão, que era próspero demais, que era rico demais, ele tenta procurar felicidade, ele tenta procurar prazer, tenta procurar satisfação em coisas, em pessoas, nas circunstâncias favoráveis que a vida pode oferecer, como comer da melhor comida, beber do melhor vinho, dormir na melhor cama, vestir a melhor roupa, ter as mulheres mais bonitas. Tudo isso era o que Salomão tentava
desejava colocar como algo que fosse felicidade, mas não era. Ele vai chegar no final da sua vida e vai escrever Eclesiastes, e em nos capítulos ele vai retratar essa angústia dele, de que ele queria ter tempo de novo, de que ele queria ter outra chance de novo, para então achar a felicidade onde ela é achada. E no final da vida dele, ele até acha isso. Ele até percebe que a felicidade verdadeira estava em adorar a Deus, estava no judaísmo, seguir as leis, seguir os mandamentos, ser um bom rei e tudo mais para Deus. Só que foi tarde demais que ele percebeu. Então, a gente tem que ter essa ideia de que os desejos para conquistar as coisas aqui no mundo, desejos para conquistar o poder, para conquistar prazer, para conquistar fama, aqui não são nada e não podem trazer alegria, e pelo contrário, tiram a nossa alegria. Porque nós, seres humanos, nunca vamos alcançar o ápice de alegria se for por esses meios, se for por outro meio senão Jesus Cristo. Então, para rebater essa ideia, Paulo vai tentar dizer, como a gente viu, a grande ênfase do capítulo 3, nada se compara, o valor que o mundo tem para mim não é nada. Então, para trazer felicidade ao coração do homem, em oposição às coisas terrenas, à busca pelas coisas terrenas, Paulo vai dizer: tudo que eu ganhei, tudo que eu era, tudo que eu tinha, todos os títulos, todos os direitos que eu tinha como cidadão romano, como zelador das leis, é fútil, é pequeno, é incomparável. Para mim é menos que lixo. É isso que Paulo vai dizer. Não tem valor nenhum. Então, a resposta de Paulo, a resposta de Deus, é colocar os nossos olhos fixos em Jesus, colocar os nossos olhos fixos no reino dos céus. Porque esse é o final do capítulo 3. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso, como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Então, a resposta de Paulo a essas pessoas que buscam glórias aqui na terra, que buscam coisas terrenas, é que a nossa cidadania não é da terra, a nossa cidadania não é das coisas da terra, a nossa cidadania é do céu, a nossa cidadania é ser participantes da família de Deus. O próprio apóstolo João vai dizer isso, que nós não devemos amar as coisas da terra, que nós não devemos ansiar as coisas da terra, porque vai chegar um tempo em que a terra passará, que tudo deixará de existir, porque Jesus Cristo virá nos buscar. Então, isso é o que dá felicidade, não é eu buscar as coisas terrenas. É basicamente isso que o capítulo 3 vai tentar dizer. A felicidade vem em olhar para o céu, olhar para o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Glórias a Deus. Então vamos continuar. No versículo 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez.
grande ladrão do capítulo 4, que vai tentar roubar a nossa felicidade, tentar roubar a nossa fé em Cristo Jesus, é a ansiedade. A gente não deve ser ansioso, porque a ansiedade, ela é algo inútil, ela é algo fraco, então ela é algo prejudicial. Jesus Cristo vai dizer que uma pessoa ansiosa, que uma pessoa que vive sofrendo antecipadamente por algo, ela não pode acrescentar milésimos de segundo na vida dela. Então, não tem valor nenhum eu estar ansioso, eu estar sofrendo antecipadamente pela fome que eu vou passar, pela prisão que eu vou enfrentar, eu estar sofrendo antecipadamente por essas coisas. O que vale, de fato, é eu ter certeza de que a ansiedade não pode dominar o meu coração. Em uma pregação passada, eu falei sobre isso, que a ansiedade ocupa um espaço em nós que não deixa Deus estar 100% no nosso coração. Então, a ansiedade, com o passar do tempo, ela vai nos privar de sentir a presença de Deus. Ela vai nos privar de sentir o consolo de Deus. Porque você já viu aquela pessoa que é ansiosa, que ela sofre demais por coisas que ainda nem aconteceram, e você vai tentar dizer para ela: não, tenha calma, Jesus Cristo guarda os seus fiéis, Jesus Cristo ama os seus fiéis, Ele trabalha enquanto você dorme. Presta atenção nas promessas que Jesus Cristo fez para nós no céu. E aquela pessoa está cega pela ansiedade, aquela pessoa está surda pela ansiedade, ela não ouve o que você está falando. Então, a ansiedade não pode habitar em nosso coração, não pode habitar dentro da nossa casa, para a gente não ter felicidade, para a gente não ter paz. Então, a ansiedade, ela tira a felicidade, ela tira a paz que nós temos, ela tira a nossa fé com o decorrer do tempo. Então, se a gente focar nisso, de que Deus nos chamou para ser santos, que Deus nos chamou para olhar para frente, esquecendo do passado, esquecendo dos problemas, esquecendo das coisas, e olhando somente para Jesus Cristo, que é a fonte de alegria, que é a fonte de água viva que jorra em nossos corações, aí sim nós seremos felizes. Se nós tivermos a mente em Cristo. Ser santo é uma obrigação, e a felicidade, ela vai ser uma consequência. Porque isso é felicidade, eu ter Jesus Cristo como Salvador, eu ter Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Isso é felicidade, não tem felicidade fora disso. Verdade, Senhor. Por mais que uma pessoa tente te dizer, você só vai ser feliz quando você alcançar aquele diploma de faculdade, você só vai ser feliz quando você alcançar a sua casa própria, você só vai ser feliz quando alcançar aquele casamento que você tanto deseja. Não. A felicidade é ter Jesus como Salvador. Glória a Deus. Então, a ansiedade, por mais que ela tente dominar os nossos corações, ela não deve tomar os nossos corações. A gente deve focar nisso. Devemos ser santos, e felicidade é algo que vem como consequência de ser santo, de olhar para Cristo, de tê-lo como Salvador. No verso 7. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem em tudo que é
é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Então, Paulo vai trazer essa ideia. A ansiedade, ela vai roubar a sua felicidade, ela vai roubar a sua paz com Deus, vai roubar o seu relacionamento com Deus. Fique longe disso. E foque no que de fato é importante, no que de fato é verdadeiro, no que de fato é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. O que é isso? É Deus, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo com o seu corpo glorioso, cuidando de nós lá no céu. Então, não há motivos para nós, não há motivos para mim ficar infeliz, ficar amargurado, ficar angustiado, ficar triste, porque coisas acontecem, porque pessoas estragam tudo, porque somos imperfeitos, porque eu não alcancei o que eu tanto queria. Essa é a tônica da carta de Filipenses. A nossa felicidade não pode estar atrelada a isso. Eu não devo me tornar infeliz por conta do que eu sofro, por conta do que as pessoas me causam, ou do que eu causo para as pessoas, ou por conta do que eu não alcancei, do que eu não almejei, ou por conta de algo que eu estou sofrendo antecipadamente. Não. Nós não temos esse direito de sermos infelizes por esse motivo, nem por outro motivo. O nosso direito é ser feliz. A nossa ordenança é ser feliz. Porque às vezes fica um pouco incabível para mim. Eu sei que as dificuldades ela vem, a tristeza às vezes ela bate na porta, sim, mas ela não deve habitar. Ela não deve fazer parte de mim. O cristão ele é marcado pela felicidade. Os cristãos lá no Coliseu eram marcados por, ainda que sofrendo, ainda que por leões no seu pescoço. Em nenhum momento eles choravam por tristeza. Poderiam até chorar, mas era por alegria. Assim como Estevão. Oh glória! Eu estou vendo os céus abertos. Aleluia! Eu estou vendo o próprio Deus sentado no trono dele. Glória ao Senhor. A felicidade, a tristeza não atingiu Estevão por conta das pedras, não atingiu Estevão junto com as pedras. Pelo contrário, ainda trouxe felicidade para ele, porque ele teve a glória de ver os céus abertos. Então, essa é a tônica. Coisas, pessoas, o que nós podemos conquistar, o que nós podemos ser aqui, não são a felicidade. Meu Deus. A felicidade está lá no céu e está aqui, dentro de nós. Porque esse é o fruto do Espírito. Felicidade, benignidade, longanimidade, enfim. Sim. Acho que é Gálatas, né, que vai dizer isso. Então, o fruto do Espírito vem tudo com isso, né? Coisas separadas, não tem como eu ser bondoso e não ser feliz, enfim. O fruto do Espírito, uma pessoa que frutifica o Espírito na vida dela, ela é feliz. Por isso que nós não devemos correr aí durante as nossas semanas. Eu quero felicidade, eu quero felicidade, eu quero felicidade com coisas, com pessoas, com circunstâncias que a vida pode me apresentar. Sim, com apenas eu quero ter ainda mais o Espírito Santo em meu coração. Eu quero ter ainda mais intimidade, momentos ainda mais com Deus. Assim seja, Senhor. Isso é o que de fato é felicidade. Não tem outra coisa, não tem uma pessoa que vai colocar na minha mente que felicidade é qualquer outro tipo de coisa senão Jesus.
característica de nós cristãos. Felicidade, porque nós temos o melhor Senhor do mundo. Amém. O melhor Deus e o único que existe. O Pai mais perfeito, o Pai mais cuidadoso. O Pai que, em meio às exortações, demonstra o seu amor. O Pai que, enquanto o filho dorme, cuida, Verdade. trabalha, como já foi dito. O Deus perfeito, que enviou seu filho para salvar a sua criatura. Então, isso é felicidade. É isso que Paulo tenta dizer. Felicidade é isso, é Jesus Cristo em nossos corações. Que ainda que eu não tenha visto Jesus Cristo, eu sou ainda mais felizardo, porque eu creio em Jesus Cristo sem ver. É isso que Jesus Cristo vai dizer. Felizes são os que creem em mim sem me ver. Aleluia. Eu creio em Jesus Cristo, você crê? Amém. Você é feliz? Amém. Se alguém perguntar para mim se eu sou feliz, eu vou falar, eu creio em Jesus Cristo. Aleluia. Aí já está a resposta. Verdade. Aí ela vai saber que eu não tem pessoa mais feliz no mundo que eu. Aleluia. Muito bom, Senhor. Então, essa é a ideia. Você é feliz? Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo. Amém. Possamos levar isso como prática. Você é feliz? Eu creio em Jesus Cristo. Glória a Deus. E continuando, no verso 10, já indo para o final, aqui são só recordações de Paulo. Paulo vai agradecer as ofertas e tudo mais, mas tem algo muito impressionante, algo muito bom também nesse trecho. No verso 10. Como eu me alegro no Senhor, por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito, pois todas as coisas por meio de Cristo. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá força. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na minha dificuldade, pela qual eu estou passando. Como sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes dei as boas novas, quando lhes anunciei as boas novas. Pela primeira vez, e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento, tenho tudo de que preciso. E mais, minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora, toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todos sempre. Amém. Transmitam minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandaram lembranças. Todo o povo santo daqui lhes envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vós. Amém. Glória a Deus. Toda a história que Paulo viveu com essa igreja, sofrimento, muita comunhão boa, enfim, como a gente viu no capítulo 1, Paulo vai dizer que é muito grato a Deus, que é muito grato ao Senhor Jesus Cristo, por ter esses irmãos na fé, por ter a igreja de Filipenses como colaboradora, como auxiliadora do seu ministério, de sua vida,
em momentos difíceis, como a gente leu. A igreja de Filipenses foi a única que ajudou Paulo financeiramente. Ela sempre teve o desejo de ajudar Paulo. E eu quero focar no verso 11. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Jesus Cristo, que me dá forças. É necessário que a gente tenha essa mesma resiliência de Paulo. Saber passar necessidade. E também saber viver na fartura. Também saber viver quando as bênçãos de Deus estão sobre nós. Tem um trecho que eu vi numa pregação de um pastor que estava falando, sabe, porque às vezes Deus não te abençoa com um carro que você tanto deseja, porque se Ele te der esse carro, você não vem mais para o seu culto, você não vem mais para a sua família no culto, você vai ir no shopping e tudo mais. Ele tenta passar essa ideia de que às vezes nós não sabemos receber as bênçãos de Deus, nós não sabemos receber, às vezes, a fartura de Deus. Tem pessoa que é assim, que só sabe viver na necessidade, tem pessoa que não sabe viver na necessidade e só sabe viver na fartura, e enfim. Dificilmente tem pessoas que sabem viver tanto na fartura quanto na necessidade. E nós precisamos ser assim. Vai ter meses, vai ter dias que não vai ter um pacote de arroz no nosso armário. Mas vai ter meses que, pela bênção de Jesus, pela misericórdia de Jesus, os nossos armários estarão cheios para ajudar. Verdade. Para abençoar o próximo. Então, é preciso a gente saber viver nos momentos difíceis e nos momentos que temos muito. Sermos equilibrados. Saber passar fome e saber levar tudo. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio. Eu sei que em qualquer situação minha alegria não vai se dissipar porque eu passo fome, ou que ela vai aumentar ainda mais por motivos de minha barriga estar cheia. Então, devemos ter isso em nosso coração. As circunstâncias não alteram a nossa felicidade. Por quê? Porque a nossa felicidade é em Cristo Jesus. Amém. E Paulo vai dizer isso. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá força. Posso tudo naquele que me fortalece. Não é pecar como alguns acreditam, não é eu poder viver de forma deliberada, doida, como alguns acreditam. Não é isso. Eu posso suportar tudo. Eu posso sofrer o que for. Eu posso ainda ser o homem mais rico da cidade. Eu posso passar qualquer situação. Porque eu me alegro em Cristo que me dá as forças. Em Cristo que me sustenta. Eu tudo suporto naquele que me fortalece. Se a gente for parar para analisar, a gente já teve uma série de sermão em Abacuque, que no capítulo 3, no verso 17 mais ou menos, vai dizer semelhante. Talvez Paulo se inspirou nisso para escrever. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o gado nos currais, ainda que não haja o lírio nos campos, ainda que não tenha um mantimento, ainda que não tenha nada, a minha alegria, todavia eu me alegrarei no Senhor, Aleluia. o Deus da minha salvação. Aleluia. Tudo posso, eu tudo suporto, eu tudo enfrento naquele que me fortalece. Glória a Jesus. Somos felizes?
Eu creio em Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo. Amém. E temos essa certeza. Deus supre sim as nossas necessidades. Os filhos de Deus não são desamparados, ainda que passem fome. Olha aí, Jesus, eu creio. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está faltando alimento em casa. Como é que você pode dizer isso? Eu tenho fé, eu tenho o Espírito de Deus. Eu sou mantido por Jesus Cristo. Glórias ao O Senhor. salmista vai dizer que quando ele estava caindo na cova, o amor de Deus o sustentou. O amor de Deus me sustentou. Amém. Então, tenha essa certeza. Deus supre sim. Deus auxilia sim. Deus cuida sim. E assim a gente fecha. Seguimos firmes, Glória a Deus. felizes e sempre buscando aprimorar Verdade. a nossa salvação. Sempre buscando aprimorar a nossa vivência como igreja. Eu creio em Jesus, ou melhor, eu sou feliz, ou melhor, eu sou feliz porque eu creio em Jesus. Verdade. Amém. Assim eu encerro a minha oportunidade. Amém.